A paz de Deus com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Hoje, domingo, trago mais uma reflexão para refletir com todos nós, irmãos. É sobre não perder o foco do Evangelho. Nós estamos em dias terríveis, em dias trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, quando ele aborda das extrema corrupção nos últimos dias, que seria corrupções assustadoras, que havia homens amantes de si mesmos, detratores, aborrecedores de Deus, mas amantes dos deleites. Então, ali, o apóstolo Paulo, ele enfatiza o que ia acontecer nos últimos tempos, que é os nossos dias na terra. E muitos estão perdendo o foco do verdadeiro Evangelho, por causa de muitas heresias, sistema religioso que se estrutura, que se prepara para receber o homem da iniquidade. Então, o cenário já está preparado para a manifestação do homem da iniquidade. Então, esse sistema religioso, ele está enraizado em todas as igrejas. Não sobra uma igreja. Todos estão pregando um evangelho liberal, um evangelho que massageia o ego, um evangelho carregado de muitas promessas, e muitas delas não têm nenhum cumprimento e nenhum compromisso com o Evangelho de Cristo. Então, o que está acontecendo? Muitos estão desviando os ouvidos da verdade e voltando para as fábulas e manifestando um evangelho que não é um evangelho que tem compromisso com a verdade. É um evangelho que massageia o próprio ego. Como disse o apóstolo Paulo na sua epístola, lá a Timóteo, falando do desvio da verdade e voltando os seus ouvidos para as fábulas, tendo os ouvidos cheios de comichão, e amontoando doutores conforme a sua própria concupiscência. Então, o povo, a maioria, não está mais voltado para a verdade. Quer ouvir palavras que massageiam o seu próprio ego, que massageiam os seus próprios desejos. Então, saindo do fundamento apostólico, da fé verdadeira, e pregando outro evangelho que não tem nenhum compromisso com
com a verdade, que não tem nenhum compromisso com o Evangelho de Cristo. Senhor, ele falou lá em 24 do Evangelho de Mateus, né, desses dias terríveis, tenebroso. Vejamos o que diz a palavra de Deus em 24 de Mateus, né, do verso 5, né, até o verso 14. Né, porque muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é visto que tudo isto aconteça, né? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para ser atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, irmão, isto daqui é o princípio das dores. Então, amados, todo o terreno está sendo preparado para a manifestação do homem da iniquidade. Então, muitas ideologias, filosofias de engano, de mentira, estão surgindo no cenário evangélico. Vá no cenário evangélico mundial, para enganar os fiéis. Por quê? Porque muitas igrejas se desviaram da verdade, saíram do verdadeiro evangelho, do genuíno evangelho. Então, para eles não perder os seus membros e não diminuir na quantia dos dízimos, na quantia das ofertas, então eles construíram um paradigma para atrair os seus fiéis, atrair os seus membros. Então, as pregações são pregações de autoajuda, são pregações que massageiam o ego. O compromisso é com isso, com dinheiro, não é com a verdade. E são poucos que estão se mantendo na verdade. Estão se mantendo na verdade. Por quê, irmão? Porque o Evangelho, ele nos confronta. Ele confronta o nosso ego. O Evangelho, ele não se padroniza com o nosso ego. Ele nos confronta. Ele desconstrói todo o sistema religioso, todo o sistema do velho homem, todo esse paradigma. A missão do Evangelho é derrubar, é destruir e fazer dentro de nós, dentro do homem nascido de novo, dentro da mulher nascida de novo, um padrão conforme o coração de Deus, conforme o coração do novo homem. Então, irmão, muitos
estão abandonando os templos, abandonando as igrejas, porque já começaram a descobrir, né, a infiltração do sistema religioso que está no domínio. Prega um evangelho, mas um evangelho contaminado, um evangelho desprovido das verdades do evangelho. Irmão, vamos ler aqui Lucas, capítulo 9, do verso 23 ao 24. É dentro desses dois versículos que a nossa abordagem está fundamentada. Lemos com a ajuda de Deus. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Mais 25. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo ou prejudicando a si mesmo? Então, irmão, o nosso assunto hoje vai ser fundamentado, embasado nestes três versículos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, veja bem, não é obrigado, não é uma ordem, não é uma obrigação servir a Cristo. Se alguém quer vir após mim, aí, irmãos, é um convite que Cristo faz para todos. Se alguém quer vir, não é uma obrigação, não é uma ordem, mas se vem a Ele, aí o que é que diz a palavra? Se vir, então, aí vai entrar dentro do padrão. O padrão da salvação. Negue-se a si mesmo. Então, irmão, aí Cristo vai entrar, porque para a pessoa receber Ele, tem que ter um abandono na vida do pecado. Quem tem que negar, tem que abandonar. Por que tem que abandonar? Veja bem, depois que abandona a vida do pecado, aí que ele vai falar. Depois de negar. Negar o quê? Negar o nosso eu. Sair do trono. Sair do trono. E dar o trono para Cristo. Primeiro, para Cristo reinar, tem que ter um abandono. É fácil, né, irmão? É fácil negar as coisas que nós não gostamos. É fácil abandonar. Agora, o difícil de abandonar é aquelas coisas que nos prendem, que nos escravizam, que nos coloca, como disse o Senhor, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho sim. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque o que serve o pecado é servo do pecado. Então, irmão, negue-se a si mesmo. É um abandono que tem que ter.
das práticas pecaminosas. Para que nós temos que negar? Nós temos que negar, matar o nosso eu, o nosso ego, e dar um lugar para Cristo. A hora que nós abandonamos, que temos a iniciativa de negar a nós mesmos, aí qual o primeiro passo? Tome a sua própria cruz. A cruz, irmão, ela tem vários significados. A cruz, ela tinha um significado de morte. De morte. Por isso que Cristo foi levado à cruz. A cruz. Ele morreu, literalmente. Ele morreu por nós. Tomar a cruz significa matar o nosso ego. Só toma a cruz aquele que morreu. Aquele que morreu. Como diz lá em Romanos, no capítulo 6, do verso 4 ao 5, sepultado com ele pelo batismo, e neles ressuscitaste, crucificaste o velho homem. Então, muitos pegam esse texto para falar que é o batismo de água. Ali não está em nenhum lugar falando que é batismo de água. É só nós ler o capítulo 5. Capítulo 5 que Paulo aborda é sobre os dois Adão. Sobre os dois Adão. Ele fala do primeiro Adão e ele fala do segundo Adão. Ele fala que do primeiro Adão nós morremos, porque Adão era o cabeça da raça humana. A hora que ele caiu, caiu toda a raça humana com ele. Pelo pecado de um homem, todos morreram. Pela a morte do segundo Adão, é que nós ressuscitamos com ele. Entendeu? Então, o que Paulo está incentivando, abordando do capítulo 6, é o assunto que vem do capítulo 5. A obra da justificação, a obra do sacrifício de Cristo. Então, no capítulo 6, ele fala do batismo da morte. Não é batismo de água, é o batismo no sacrifício de Cristo. Porque no sacrifício de Cristo foi que nós crucificamos o velho homem. Como ele foi crucificado na cruz, assim também nós fomos crucificados junto com ele pela fé, a hora que cremos no seu sacrifício. Fomos emergidos no seu sacrifício, ressuscitamos com ele para ser um novo homem, para ser um novo coração. Então, tomar a cruz. A cruz, o primeiro representava a morte. Segundo lugar, a cruz, irmão, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18, fala que a cruz é loucura para os que perecem, mas os que são salvos são o poder de Deus. E ali enfatiza a cruz como sabedoria de Deus. Por quê? Por que sabedoria de Deus? Porque na cruz foi revelado todos os propósitos da redenção. Foi desvendado na cruz, na morte de Cristo. As cortinas da eternidade se abriu e os propósitos de Deus foi revelado na morte de Cristo. Na morte, o véu se rasgou de alto a baixo e abriu-se
um novo caminho. Então, irmão, e a cruz, ela tem outro sentido. Ela tem um sentido da personificação. Em que sentido? É porque ela que destrói o nosso orgulho, destrói o nosso eu, destrói a vida do velho Adão. Foi nela que nós morremos em Cristo. Como disse Paulo lá em Gálatas capítulo 3, verso 20. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. É o novo homem. O que aconteceu? O velho homem morreu e nasceu um novo homem. Nós constituímos uma nova núpcia com Cristo, como está lá em 7 de Romanos, né? Paulo, no capítulo 7, ele enfatiza a nossa morte, ele enfatiza a nossa vida do velho homem, e também ele coloca ali uma figura de linguagem de um casamento, né? Todo homem, todo tempo que a mulher vive, ela está sujeita ao seu marido. Morrendo o seu marido, ela está livre para casar com outro. Ali o marido quem é? Quem é o nosso marido ali? Quem é o marido ali? É a lei. Quem é o marido ali? Glória ao Senhor. É a lei. Para ser liberto deste casamento, foi necessário morrer. Porque a mulher está sujeita ao marido todo o tempo que vive, né? Então o que aconteceu? Nós morremos. Então, Paulo enfatiza o capítulo 7. Paulo, ele estava no centro ali. Ele mostra o homem no pecado, ele no centro ali. Está no abismo. Quando ele sai do abismo da morte, que ele ressuscita, aí já aparece o capítulo 8 como o novo matrimônio, as novas núpcias. É com quem? É com Cristo agora. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne e nem segundo o Espírito. Aí ele vai enfatizar. Do capítulo 8 ali, nós encontramos 19 vezes o Espírito Santo no centro, porque ali acontece o nascimento do velho homem. E aí, o capítulo 7 ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Então, irmão, ali fala do morto, um morto que está pregado a nós, que não nos larga ali. Por que ele enfatiza ali? Porque na lei romana, irmão, na lei romana, quando uma pessoa assassinava alguém, matava alguém, ele não era morto na hora, ele não era morto. Não, se pegava aquela pessoa viva, pegava o corpo do morto e amarrava no corpo dele. Boca com boca, nariz com nariz, e ele ficava andando com aquele morto amarrado no corpo. E diz a história
que muitas vezes a pessoa morria pela infecção daquela carne aputrefada do morto em contato com o vivo, né? Os vírus passavam ali e ele morria. Então Paulo usa esse contexto da cultura romana para enfatizar o nosso velho homem. Não é porque nós nascemos de novo que o velho homem não está mais aqui. Ele está aqui. Só que ele está sobre um governo, sobre o domínio da nova natureza, da natureza divina. Por isso que ele fala: quem me livrará do corpo desta morte? Ele usa um contexto romano para aplicar ao velho homem. Então, irmão, é isto daqui que é o Evangelho. O Evangelho é a vida genuína do Evangelho. Andar com Cristo, irmãos, não é igual muitos pregam por aí. O cálice mais amargo é o cálice da salvação. O cálice da salvação tem sofrimento, irmão, que só o crente que passa. Seu sofrimento é especial. Isso não é para te desanimar, não, mas é para falar para você o que é o Evangelho. A vida com Cristo é nesse aspecto, é nesse contexto que nós vamos sendo preparados para reinar com Cristo e para sofrer. Era por isso que no século I, a igreja primitiva, o século IV, III, II, os santos iam para a fogueira, cantando os hinos, louvando a Deus. Por quê? Porque estavam dentro desse padrão, irmão, de Cristo. Então, a vida com Cristo é uma vida sofrida, mas é uma vida cheia de alegria, porque tem alegria também no sofrimento. Irmão, como Paulo, a carta de Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria, quando ele aborda a carta ali, né, ele fala aqui do gozo, de uma alegria muito grande, de uma alegria que não acaba, que não finda. E veja, Paulo ali, aonde que ele estava? Ele estava no corredor da pena capital, já para ser decapitado, mas ele falou: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê, irmão? Esta alegria não é uma alegria circunstancial, é uma alegria produzida pela obra da salvação. Então ele estava no corredor da pena capital, e ele falou, ele não estava na bonança, irmão, ele estava num cenário caótico, num cenário terrível, mas ele fala, né, alegrai-vos. E alegrai-vos ali é uma ordem, irmão, é uma ordem. Porque não é essa alegria emocional que ele está falando, não é essa alegria como sentimento, é uma alegria como ato, como obra contínua dentro de nós. Então, estou gravando esse vídeo aqui para te trazer, para você não perder o foco. Se a sua vida está difícil, se você está na guerra, se você está na luta, parece que as coisas não mudam, não se configura de uma forma que você esperava. Mas olha, eu estou gravando esse vídeo para te dizer,
não perda o foco, porque a vida do crente é como disse Pedro, nós somos como o ouro provado do fogo, para que depois o ouro, ele é provado, ele é queimado as suas escórias, e depois aparece aquele nobre metal, aparece aquela qualidade, aparece aquele brilho. Se você está sofrendo, seja a causa que for, seja o problema que for, seja o fogo que você está, não desanime, não desanime, porque a vida do crente é assim mesmo. Tem a hora dos testes que passamos para ver o que está dentro de nós, para saber se nós cremos verdadeiramente em Cristo e se nós estamos dentro do padrão da salvação. Então, temos que fazer o quê? Do tempo de guerra. Veja, a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, às 3 horas antes de ele morrer, ele falou, em 3 horas, ele falou 7 palavras. O que isso nos ensina? Nos ensina que na hora de conflito, na hora de guerra, nós temos que falar pouco e orar com Deus e ter intimidade com Deus. Cristo nos ensinou isso nas 3 horas antes de ele morrer. Ensinou, é preciso silenciar em muita coisa, em muita circunstância. E, irmão, falar mais com Deus do que falar com o outro, do que reclamar. Reclamar não vai resolver nada. Vai complicar mais o seu emocional. O caminho é firme, irmão. Firme. Não perda o foco, porque o nosso capitão está na frente. Está na frente. Temos que passar o teste. No teste, para aparecer a verdadeira essência divina no nosso coração. Então fique com Deus, comparta o nosso vídeo, dê um like aí para nós, inscreva-se no nosso canal. O nosso foco é com o Evangelho genuíno de Cristo. É Ele que vai nos levar até o porto da salvação. Nós não perseveramos para ser salvos. Nós somos salvos, por isso perseveramos. Ósculo Santo no vosso coração.